Quem tem medo da CPMI do INSS? Porque ontem, 8 dos 10 ministros do STF decidiram que ela precisa acabar, justamente quando a investigação chegou no Banco Master. E em conversas privadas de um banqueiro que trocava mensagens com ministros da própria corte, esse foi o fim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai analisar uma decisão do STF que encerra na prática a CPMI do INSS. Por 8 votos a 2, o plenário derrubou a liminar do ministro André Mendonça, que determinava a prorrogação da comissão. Isso aconteceu ontem, quinta-feira, dia 26 de março. E a comissão encerra oficialmente os trabalhos nesse sábado, dia 28. Vamos entender o que está em jogo, os argumentos jurídicos e até mesmo o que significa para a investigação das fraudes bilionárias contra os aposentados. Então, vamos começar o primeiro bloco, assim, a gente pode conversar sobre os contextos. Então, o que aconteceu, né? O que é a CPMI do INSS? Para quem não acompanhou, a CPMI do INSS, ela foi instalada em agosto de 2025 para investigar as fraudes dos descontos de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Então, a gente está falando de descontos indevidos que geraram prejuízos bilionários para os segurados mais vulneráveis do sistema previdenciário. No decorrer dos trabalhos, a comissão ela expandiu o escopo e passou a investigar as ligações do Banco Master de Daniel Porcaro com a concessão irregular desses empréstimos. E aqui as coisas começam a ficar mais complexas. Qual foi a dimensão financeira que esse aparato corrupto gerou? Bom, as fraudes, elas foram estimadas em bilhões de reais, foram afetando os aposentados e os pensionistas. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção, porque se a gente for parar para pensar, para quem vai ficar essa dívida no final? A gente vai ainda conversar um pouco disso. No segundo momento, a gente tem que pensar que a crise, ela é institucional. Então, o prazo original da CPMI, ela vencia dia 22 de março. Os parlamentares da oposição protocolaram um requerimento de prorrogação por mais 120 dias ainda em dezembro de 2025, com as assinaturas necessárias. O problema é que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não deu andamento a esse requerimento. Então, diante dessa comissão, o ministro André Mendonça, relator do caso do STF, ele concedeu uma liminar na segunda-feira, dia 23, dando 48 horas para que o Alcolumbre analisasse esse pedido. E se não fizesse nada, a própria presidência da CPMI, ela estaria autorizada a prorrogar os trabalhos. Então, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ele chegou a declarar a prorrogação na quinta-feira pela manhã. Aqui há uma questão constitucional importante. A prorrogação da CPI é direito da maioria ou da minoria? O Alexandre de Moraes, ele argumentou que é prerrogativa da maioria. E aí a gente parte pro bloco 3, o julgamento no STF. No dia 26, o plenário do STF referendou, na verdade ele derrubou a liminar de Mendonça por 8 votos a 2. Apenas Luiz Fux acompanhou o relator. Votaram contra a prorrogação os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin. O argumento central da maioria é que a prerrogativa de prorrogar uma CPI é exclusiva do presidente do Congresso. Então, ela trata de um ato discricionário da função. Já o Mendonça, ele argumenta que, já que a Constituição garante à minoria o direito de instalar uma CPMI, que é o mais importante, ela deveria também garantir o de prorrogá-la, que seria o menos. Flávio Dino abriu uma divergência afirmando que a Constituição não trata da prorrogação de CPIs e que o STF não deveria interpretar regimentos internos do Congresso. O Moraes, ele acabou completando dizendo que permitir isso seria abrir precedentes para que a minoria constantemente bloqueasse a pauta da maioria. E aqui a gente tem um debate clássico sobre separação de poderes e direitos da minoria parlamentar. Quem tem mais poder, quem não tem poder, qual que é o lugar de cada um em determinados momentos. Qual que é a questão toda? A questão toda é o Banco Master. Pessoal, imagina o seguinte, você tem um elefante na sala. O Banco Master, se ele não for devidamente investigado e as pessoas relacionadas não for devidamente punidas, a gente tem um ambiente de aumento de risco brasileiro, né? O Brasil se torna cada vez mais arriscado, é mais impune. Então isso aumenta cada vez mais o risco
do país. Agora, o aspecto mais sensível é que a CPMI do INSS, ela não se limitou às fraudes previdenciárias. Ela entrou no território do Banco Master e do Daniel Vorcaro. Então, a comissão ela recebeu dados de celulares apreendidos pela Polícia Federal e houve um vazamento de conversas pessoais do banqueiro. Alguns ministros do STF foram questionados sobre possível proximidade com Vorcaro. Gilmar Mendes, durante o julgamento, acusou a CPMI de cometer o abecedário de abusos. Outros ministros, por exemplo, abuso é roubar, cara, é demais, né? Outros ministros apontaram vazamentos criminosos de dados sigilosos. A posição minoritária nos bastidores defendeu que não prorrogar a CPMI prejudicaria a imagem pública do STF, como se já não tivesse prejudicado, mas tudo bem. E justamente por causa dessa proximidade, ela seria questionada. Independentemente da posição que você tome nesse debate, o fato objetivo é que a investigação sobre as fraudes do INSS sobre o Banco Master perde seu principal instrumento parlamentar a partir desse sábado. As investigações em si, elas não acabam. Elas continuam no STF, sob relatoria de Mendonça e da Polícia Federal. Mas elas perdem a pressão política do legislativo. Nesse caso, vamos trazer um pouco para a vida real, né? Quais são as implicações econômicas e institucionais? Do ponto de vista econômico, a questão do Banco Master ela é relevante porque ela envolve um sistema financeiro e a confiança dos mecanismos de regulação bancária. Então, o encerramento da CPMI reduz a transparência sobre como ocorreram essas fraudes e quem se beneficiou delas. Do ponto de vista institucional, o precedente é significativo. O STF definiu que a prorrogação de CPIs é prerrogativa da maioria, não da minoria. Isso muda a dinâmica do instrumento de fiscalização parlamentar para futuras legislaturas. Para a gente concluir, pessoal, a CPMI do INSS, ela encerra seus trabalhos sem concluir as investigações. Olha que problemático isso. O STF estabeleceu que cabe ao presidente do Congresso decidir sobre prorrogações. As apurações elas continuam no âmbito judicial, mas sem o escrutínio público que a comissão parlamentar proporcionava. Acompanhe as próximas atualizações por aqui no canal. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!